pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. E esse é o primeiro web aula sobre direito empresarial e tributário do curso DAD da UPE de Administração Pública, tá certo? Então, na nossa primeira web aula, nós vamos trabalhar dentro da disciplina de direito empresarial e tributário uma evolução histórica de como surgiu esse direito empresarial, que no começo não era nem direito empresarial, era chamado de direito comercial. Eu, antes, vou me apresentar a vocês. Eu sou o professor Luiz Edmundo Celso Borba, tenho mestrado e doutorado em Direito aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei pela Universidade Católica de Pernambuco, sou advogado, sou professor adjunto aqui da UPE, chefe da Procuradoria Jurídica aqui da universidade, e vou trazer para vocês um pouco dessa experiência que eu tenho no dia a dia enquanto advogado e nessa experiência que eu tenho como professor da disciplina, tanto em direito empresarial quanto direito tributário, há mais ou menos uns 16, 17 anos, tá certo? Começando então, a gente vai pegar o primeiro tema da nossa disciplina, que é um tema também extremamente importante para você se situar na realidade do direito comercial, do direito empresarial, que é justamente a ideia da evolução histórica. Como é que surgiu isso? Como é que surgiram regras para trabalhar a realidade de um direito basicamente trabalhado entre particulares, entre comerciantes, não é? Então, primeira coisa que a gente tem que falar a gente não pode confundir os atos comerciais com o direito comercial. A atividade comercial com o direito comercial. Não dá para fazer essa confusão. A atividade comercial, ela é antiquíssima. A atividade comercial, ela remonta ao início da própria civilização humana. A partir do momento que as pessoas começaram a viver em cidades, a partir do momento que o ser humano se tornou gregário, começou a produzir. Óbvio que ninguém produz tudo que precisa. Você compra algumas coisas de outras pessoas. Então aí existia essa atividade comercial. Mas nesse início, a atividade comercial era muito incipiente, era fraca, era pequena. Ela não chamava a atenção do direito por conta do seu tamanhozinho diminuto. Porque a maioria das pessoas, a própria economia nessa época não era muito desenvolvida, a maioria das pessoas produzia quase tudo que elas precisavam nos seus cotidianos. Precisa de roupa? A roupa é feita dentro de casa pela própria família. Basta ver que até uns 50, 60 anos atrás, quase todas as casas tinham máquina de costura e as mães, as avós, as filhas, as tias, primas, sei lá, essas pessoas costuravam a roupa, a maior parte das roupas que o restante dos familiares ia utilizar. Hoje em dia, se você tentar fazer uma roupa em casa, é mais caro do que você comprar a roupa pronta fora. E não vai ficar com a mesma qualidade de acabamento. Então, é mais barato comprar. Então, isso demonstra a evolução da atividade comercial. Mas vamos voltar para lá, para o início, tá certo? Então, atividade comercial é uma coisa antiga. Mas direito comercial, ou seja, o que é o direito? Um conjunto de regras que disciplinam a vida em sociedade. Qual o objetivo do direito? Evitar resolver conflitos entre as pessoas. Não existe direito porque está tudo certo, tudo bem, tudo bonitinho. O direito só atua quando se constata conflito entre as pessoas. E aí, quando o direito comercial ele começa a crescer, a potencialidade de conflitos também, consequentemente, vai crescer. E isso só veio ocorrer justamente na Idade Média. Então, o direito comercial ele vai surgir enquanto direito, regras que limitam a liberdade das pessoas, que limitam a atuação da pessoa em determinados
setores em determinadas áreas, ele só vai surgir no século XI, não é? Nas cidades italianas. E aí a gente já toma essa observação como uma observação importante. Um dos grandes países no que diz respeito ao direito comercial é justamente a Itália. Por quê? Porque a Itália era um país mercantilista. Comércio mercantil. São sinônimos. A palavra comercial e mercantil. Então, nessa fase mercantilista, ou seja, a atividade comercial crescente também, que começa a surgir o direito comercial. Basicamente, ele surge como? Os nobres eles queriam investir na atividade comercial porque eles viam ali a possibilidade de ganhar dinheiro, de gerar riquezas. Só que eles tinham medo dos comerciantes passarem a perna, pegar o dinheiro e principalmente no início da atividade mercantil, porque a atividade mercantil ela começa com as navegações. Tinha um cara que tinha um barquinho pequenininho, tinha coragem de entrar nesse barquinho sem muita estrutura, sem muita segurança. Era realmente uma aventura. Não é? Então esse cara tem coragem de entrar nesse barquinho, cruzar a Europa, cruzar a África, ir para a Ásia, para a Índia, para trazer riquezas, para comprar coisas que a Europa queria, as especiarias. Cravo da Índia, pimenta do reino, canela. Não é? Então, queria trazer essas coisas, os temperos do Oriente, queria trazer essas coisas do Oriente, e o nobre observava a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, e o dono do navio, o capitão do navio, ele tinha coragem para fazer, mas não tinha os recursos para custear a viagem. E aí o nobre entrava com dinheiro, com investimento, e o capitão do navio e sua tripulação entravam com o trabalho. Assim surgiu o direito comercial. Essas expedições comerciais, na verdade, elas eram muito mais pensadas em proteger o nobre investidor do que essencialmente proteger o comerciante real, que era o capitão do navio. Tá? E aí vai surgir justamente na Itália. A Itália que tinha uma nobreza forte, que além de ter uma nobreza forte, tinha uma grande atividade comercial, uma grande atividade mercantil. Tá? Na França, a gente vai falar já na Idade Moderna, ainda no absolutismo, mas já na decadência desse Estado absolutista, o direito francês ele começa a trabalhar a chamada figura da teoria subjetiva. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá, vamos tentar explicar isso de uma maneira mais simples, né? Ou melhor, da maneira mais simples possível. O Estado absolutista era o quê? Era um Estado voltado principalmente à figura do imperador, à figura do rei, à figura do monarca. Era basicamente como se esse imperador, esse rei, esse monarca, ele sofresse um complexo de He-Man. He-Man é um desenho da minha época, talvez não seja da de vocês, né? Mas quando a gente viu o He-Man, era um cara fraco, não, o príncipe Adam, um cara fraco, aí ele puxava a espada e dizia, eu tenho uma força. Ficava forte e saía batendo em todo mundo. Né? Fazendo bem, mas saía batendo em todo mundo. Ele ganhava força, ele ganhava poder. Então esses reis dessa época, eles pensavam mais ou menos, eu sou o He-Man tempo total. Eu tenho poder, eu tenho força, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí nesse sistema, eles começaram a dizer o seguinte, olha, eu quero ganhar dinheiro com essa atividade comercial. Mas ela não pode ser para todo mundo. Ela é para quem eu deixar. E aí surge essa teoria subjetiva. Quem é que exerce a atividade comercial? O comerciante. Quem é o comerciante? Quem eu, rei, imperador, chefe de Estado determinado. Ou seja, não existia uma coisa que é extremamente importante para o desenvolvimento da atividade econômica, que se chama livre iniciativa. As pessoas não tinham a livre escolha para escolher aquilo que elas queriam produzir, aquilo que elas queriam trabalhar,
dentro da sociedade? Qual seria o meio de vida delas? Elas não tinham essa escolha. Estado absoluto, poder sem freio, sem amarra. Não existia direito. Era só a vontade do governante. Esse Estado absolutista, então, como o rei queria controle, ele dizia, eu digo quem pode ser comerciante. Ah, mas eu quero ser comerciante. O problema é teu, eu não vou liberar. São só para essas pessoas que eu confio, que eu quero, que eu permito, que eu deixo. Então esse sistema era um sistema ruim. E aí, obviamente, isso só vai cair, só vai quebrar com a Revolução Francesa em 1789. A Revolução Francesa, ela traz a ideia, a noção do Estado liberal. E com esse Estado liberal também traz a ideia, a noção dos chamados Estados do Direito. O Estado passa a garantir liberdade, igualdade e fraternidade entre as pessoas que vivem nesse Estado, mas ele, para garantir essa liberdade, ele precisa estabelecer leis. E essas leis, a partir desse momento, elas passam a valer não só para a sociedade, não só para o cidadão, elas passam a valer também para o Estado. O Estado continua tendo poder? Sim, o Estado continua tendo poder. O Estado pode usar esse poder quando ele quiser? Não. O Estado só pode usar esse poder quando a lei assim o autorizar, quando a lei assim o permitir. Então passaram a existir casos específicos que autorizavam as pessoas a serem comandadas pelo Estado. Nos outros casos, existia a chamada autonomia da vontade privada. Assuntos particulares o Estado não deveria interferir. Então, nesse momento, é o momento que surge o Código Comercial francês, o Código Napoleônico, né? Desloca a atenção da figura do comerciante para os atos de comércio. Eles começaram a pensar o seguinte, olha, o importante não é o comerciante, não é a pessoa do comerciante que pratica o ato. O importante é a ação do comerciante. Quando eu quero comprar pão, não estou preocupado em saber quem é o padeiro, quem é o dono da padaria. Estou preocupado com o pão, que é a ação do padeiro. Com a torrada, com o bolo, com o salgadinho, com o doce que ele faz. É isso que me interessa. Então, nesse momento, até para se garantir liberdade, para se garantir impessoalidade, imparcialidade no tratamento do Estado, interessa quem vai ser. O Estado não vai permitir para uma pessoa e proibir para outra. O Estado vai permitir para aquele que melhor desempenha a ação. É isso que deve ser o nosso foco, é essa que deve ser a nossa preocupação. E aí surge a chamada teoria objetiva. Ao invés de eu olhar o agente, o ator, eu vou olhar a ação praticada com ele. E aí, com a quebra do Estado absolutista, se quebrou também o paradigma de que o Estado era o grande produtor de riqueza. Ele deixa de ser o grande produtor de riqueza. Quem é que passa a ser o grande produtor de riqueza agora? O empresário, o comerciante. E aí começa a se reconhecer, com essa teoria objetiva, que esse empresário tem a chamada função social. A empresa, a atividade comercial tem uma função social. Mas o que será que quer dizer isso, meus caros? O que seria essa função social? Por que ela é importante? Primeira coisa, geração de empregos. Primeira coisa importante na função social da empresa é a geração de empregos. A empresa, ela gera empregos para ela poder se manter. Ela precisa de gente para trabalhar. Mas não só isso, presta atenção. Ela também vai gerar empregos diretos para quem ela contrata, assina a carteira, não é? Assume a responsabilidade de pagar o salário. Mas ela vai gerar também emprego indireto. Por exemplo, estou aqui na Procuradoria da Universidade de Pernambuco. A universidade não tem pintor concursado. Mas quando essa parede precisou ser pintada, alguém foi contratado para fazer a pintura. Manutenção do ar-condicionado, alguém precisa fazer a manutenção do ar-condicionado que é terceirizado. Então, geram-se empregos indiretos. Qualquer atividade que ela é feita, olha que aqui não é atividade empresarial, mas imagine isso na atividade de uma empresa.
ela gera emprego direto, mas ela também gera muito emprego indireto. Para quem presta serviço a ela, para quem gera insumo a ela, para quem faz, por exemplo, o serviço de limpeza hoje, na maioria das empresas, é um serviço terceirizado. Estou gerando emprego. Né? Então, nesse caso específico, gera emprego direto, emprego indireto. Mas a função social não para só por aí. Também existe a geração de tributos. Esses tributos serão diretos e indiretos. Tributos diretos, aqueles que a própria empresa vai pagar. Tributos indiretos, aquele que quem negociou com a empresa e ganhou dinheiro vai ter que pagar. Qual a importância do tributo para dizer que tem uma função social? Ora, é com os tributos que o Estado se mantém e pode atender a sociedade. Então, na hora que eu dou recursos ao Estado, através do pagamento de tributos, eu estou viabilizando também que o Estado traga retorno para a sociedade através de serviços. Eu estou fomentando a estrutura do Estado. Então, a segunda coisa importante em relação à função social. Terceira, ela movimenta a economia. A empresa movimenta a economia produzindo aquilo que a sociedade precisa. Olha, nesse momento eu estou precisando de café. Teve alguém que produziu esse café para eu poder consumir. Eu não vou produzir café em casa, eu não preciso produzir café em casa. Mas alguém que fez a produção desse café vai ganhar dinheiro com isso e vai viabilizar que chegue o café na minha casa. Então a função social da empresa é importantíssima. O Estado absolutista, quem gerava riqueza era o Estado. Quebrou-se o Estado absolutista com o Estado liberal, surge o capitalismo, quem é que passa a ser o grande gerador de riqueza? O empresário, o produtor, o comerciante. Ele exerce uma função social da empresa, por mais egoísta, por mais filha da mãe que ele seja. Por quê? Porque ele gera emprego direto e indireto, ele gera tributo direto e indireto, e ele movimenta a economia. A legislação é justamente para colocar limites para que esse egoísmo ele seja contido em algo que seja bom para a sociedade. A chamada função social da propriedade ou função social da empresa. Tá certo? Então, a Revolução Francesa, ela traz com o Código Comercial francês essa teoria objetiva. O mais importante não é especificamente o, a pessoa, mas o ato que é praticado por ela. Mas aí surge uma dúvida, né? Que dúvida é essa? Olha, será que o mais importante efetivamente é o ato ou o sujeito? É a teoria subjetiva ou a teoria objetiva? E aí vem uma reflexão que é uma consequência lógica. Existe ação sem sujeito? O sujeito ele vai ficar parado, quieto, ou ele vai praticar ações? Então, uma coisa pressupõe a outra. É aquela discussão sem sentido. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Cada um tem sua importância. A gente tanto precisa do ovo quanto precisa da galinha. Né? E aí a Alemanha, ela dá uma volta no tempo, ela dá uma regredida, porque ela em 1897, ela trabalha na ideia do Código Comercial, que entra em vigor em 1900, e aí ele volta à teoria subjetiva. O Código Alemão, mais conservador, volta à teoria subjetiva, aquela ideia de muito controle por parte do Estado. O Estado alemão dessa época ainda não tinha aderido ao modelo liberal. No Brasil, especificamente, a gente vindo aqui para a nossa realidade, com essas influências europeias. No Brasil, a gente tem um Código Comercial de 1850 que adota a teoria subjetiva. O código que eu estudei na universidade, em 1995, 96, eu tive minhas aulas de direito comercial, era esse código de 1850. Ou seja, basicamente 150 anos depois, eu estava usando a mesma legislação. Até 2002 era esse código que era o código vigente. E aí ele basicamente focava na teoria subjetiva. Quem o Estado libera para ser comerciante. Depois, com os regulamentos 737 e 738, ele começa a adotar as duas teorias ao mesmo tempo. Isso, de certa maneira, gera uma certa confusão. Né?
E aí, essa coisa só começa a ser melhor resolvida lá em 1942. Veja, estava ali em 1942, dentro de uma realidade já de guerras mundiais, da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí o Código Civil Italiano, de 1942, regulou expressamente a teoria da empresa, que era uma evolução da teoria subjetiva que começava a trazer aspectos também da teoria objetiva. A teoria da empresa, então, ela vem da junção da teoria subjetiva com a teoria objetiva. Olha, eu não posso olhar só quem pratica a ação ou só a ação. Eu tenho que olhar as duas coisas. Mas a teoria da empresa, ela foca mais na figura do empresário do que na ação, porque ela precisa proteger essa pessoa que é o grande gerador de riquezas dentro da nossa realidade atual. Certo? Século XX, século XXI, o empresário ele passa a ser o principal gerador de riquezas dentro da nossa sociedade. Tá certo? E aí, especificamente, a gente vai ter aqui no Brasil a adesão a essa teoria da empresa através do Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 adota a transposição da empresa como dado econômico, deixa de chamar de direito comercial, passa a ser direito empresarial. Até 2002, a gente falava em direito comercial. De 2002 para cá, a nomenclatura mudou para direito empresarial, porque as teorias que explicam a atividade também foram modificadas. Né? Ele foi adaptado no misto dessas duas correntes, seguindo a tradição comercial, as teorias subjetiva e objetiva, uma vez que considera a figura do empresário e a atividade empresária como objetos essenciais à formalização do direito de empresa. Então, para a gente concluir nossa web aula de hoje, a gente vai ter o direito empresarial como um ramo do direito privado. O professor quer direito privado. O direito privado é aquele que regula as atividades, as interações entre particulares. São coisas que não geram muito interesse do Estado. Interesse direto do Estado, porque não são coisas onde ele vai poder atuar com relação de poder em si. As partes vão ter que entrar em consenso, em acordo, para aquilo terminar acontecendo na prática. Tá certo? Direito privado, que cuida da parte geral do direito comercial, notadamente quanto à figura do empresário, as obrigações empresárias, as sociedades, que são nossos próximos assuntos. Por se relacionar estreitamente com outras disciplinas, como a política, a economia, política porque a gente depende do Estado, das ações do Estado nesse controle, de representatividade social, a economia, a gente acabou de ver aqui, né? Geração de emprego, geração de tributos, aquilo que a sociedade precisa para sobreviver, e principalmente com os demais ramos do direito privado, o direito civil e o direito comercial. É considerado um ramo interdisciplinar. Basicamente, hoje a gente não fala nem mais do direito comercial. O direito empresarial ele terminou absorvendo o direito comercial. Né? E, com isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês. Tendo qualquer dúvida, utilizem os fóruns. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá certo? Um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que for. Até a próxima.